Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula aqui do PrepEnem. Essa é a nossa terceira aula de interpretação de textos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre funções da linguagem. Vamos lá? Na verdade, antes da gente passar para as funções da linguagem propriamente ditas, a gente precisa entender que uma mesma palavra dentro de uma língua, ela pode apresentar alguns diferentes significados. Ela pode ter o seu significado próprio e objetivo, que é aquele que a gente já associa diretamente a ela, ou ainda um significado subjetivo, figurado, que aí vai depender do contexto para a gente conseguir entender esse significado. Então, a gente pode falar sobre variações de significado ou variações de sentido de uma mesma palavra dentro dessas línguas. Então, exatamente por conta desse fenômeno das variações de sentido, que a gente pode falar sobre a denotação e a conotação. Vamos ver melhor o que é isso. Esse sentido denotativo que normalmente é associado às informações, é aquele sentido que a gente vai usar em textos como notícias, como reportagens, em textos em que a linguagem deve ser mais objetiva. Por exemplo, a gente vai usar o sentido denotativo da palavra quando a gente quer expressar o sentido oficial dela, digamos assim. Eu vou dar um exemplo para que essa situação fique mais clara. Quando a gente está falando sobre o sentido denotativo, é exatamente esse sentido que vem primeiro à mente. Então, quando eu falo, por exemplo, sobre onda, muito possivelmente você vai pensar na onda do mar, ou uma onda eletromagnética, uma onda, não sei, numa perspectiva realmente física da coisa, como a gente conhece do sentido da palavra. Já o sentido conotativo, ele é aquele sentido que a gente atribui mais subjetivamente a essa palavra. Ou seja, não há mais o sentido literal da coisa. É um sentido que ele vai exigir que a gente conheça o contexto em que ele é aplicado para que aí assim a gente consiga formar o seu sentido. Ou seja, esse sentido conotativo da palavra, ela vai exigir que a gente tenha referências para que a gente possa entender o contexto da utilização, entender o que é que ela quer dizer e aí a gente formar esses significados. Sendo assim, o sentido conotativo, ele amplia os significados dessa palavra, a gente passa a atribuir um sentido simbólico para ela. Como, por exemplo, a gente viu a questão da onda no sentido denotativo, mas a gente também pode pensar a questão da onda no sentido conotativo. Como, por exemplo, quando a gente fala, fulano tá tirando onda. Aí já é um outro sentido, né, que só quem já conhece a expressão pode entender. Muito dificilmente, por exemplo, uma pessoa que vem de fora, que está aprendendo a língua agora, vai entender essas expressões, né? As expressões idiomáticas, elas são cheias desses sentidos conotativos que são pautados nessas referências culturais, simbólicas que a gente tem aqui. Então tá, dito tudo isso, agora a gente pode começar a pensar realmente nas funções da linguagem. E o estudo das funções da linguagem se dá exatamente dessa interpretação de qual é a forma utilizada pelo falante para expressar sua mensagem e se comunicar. Como as classificações dos tipos de linguagem vão se dar a partir dos aspectos da comunicação que a gente viu lá na nossa primeira aula, eu recomendo que, se você não está com isso muito fresco, ou revise aqui no nosso material de apoio. Eu coloquei de novo aquela tabelinha para a gente entender, né, o que é que acontece ali entre o emissor e o receptor da mensagem, ou então que você realmente retorne lá naquela primeira aula para ver mais aprofundadamente quais são esses aspectos. Então agora a gente pode falar sobre os tipos de funções de linguagem, e eles são 6. A função emotiva, a função conotativa, a função denotativa, a função metalinguística, a função fática e a função poética. Compreender essas funções é essencial no processo de interpretação dos textos, porque aí a gente pode entender qual foi a intenção do autor ao passar sua mensagem. A primeira função que a gente vai ver hoje é a denotativa, também conhecida como função referencial. Quando a gente diz que uma mensagem faz uso de uma linguagem cuja função é a denotativa, a gente quer dizer que ela se preocupa com o contexto, em dar referências para a gente entender a situação. Ou seja, a sua intenção é a de informar, noticiar, indicar e até referenciar uma mensagem. Então, esse tipo de linguagem é centrado no referente, ou seja, ele tem uma visão objetiva sobre a realidade. E por isso ele é muito comum, por exemplo, nas notícias, que a gente viu algumas aulas. Um exemplo desse tipo de linguagem são essas construções como, de acordo com os dados do INEP, são 55% dos alunos inscritos no Enem que vão fazer a prova pela primeira vez.
Então a gente vê que a mensagem passada é meramente informativa para dar algum indício, alguma indicação, né, sobre um fato. O segundo tipo de função que a gente vai ver hoje é a função emotiva ou expressiva. As mensagens passadas por esse tipo de função têm como objetivo expressar um sentimento. Então elas são focadas mais na subjetividade da mensagem. As mensagens que se valem da função emotiva, elas têm como principal objetivo expressar um sentimento. Então, por isso, elas vão se valer de uma perspectiva mais subjetiva da linguagem. Então, a gente pode dizer que esse tipo de mensagem vai despertar um sentimento, provocar uma emoção no seu interlocutor. Por essa característica desse tipo de função ser mais expressiva, a gente pode dizer que ela é centrada no emissor, ou seja, em quem envia a mensagem, e não necessariamente ela precisa ser clara e de fácil entendimento. Um exemplo desse tipo de mensagem é, por exemplo, quando a gente fala nós te amamos. É uma mensagem completamente pautada na transmissão do sentimento. O próximo tipo de função que a gente vai ver é a função metalinguística. Ela pode parecer um pouco confusa, mas na verdade ela é bem simples. Na verdade, esse tipo de função, ela faz uso do mesmo tipo de linguagem para expressar ou para transmitir a sua ideia. Ou seja, ela faz uso do mesmo código para tratar sobre um código. Ficou confuso? Espera aí que eu vou dar um exemplo. Quando a gente tem, por exemplo, uma poesia que fale sobre poesia, ou um filme que fale sobre cinema, ou quem nunca viu aquela imagem de uma mão desenhando? Parece uma coisa meio Inception, uma coisa dentro da outra, e é mais ou menos essa ideia. É a própria linguagem sendo transmitida na própria linguagem. Se ainda assim ficou um pouco difícil de entender, a forma mais simples da gente pensar a metalinguagem são os dicionários, onde a gente tem palavras que vão explicar outra palavra. A próxima função que a gente vai falar é sobre a função poética. E tenha cuidado para não fazer como algumas pessoas que tendem a confundir esse tipo de função com a função emotiva. Não tem nada a ver. A função poética, ela é pautada na mensagem em si. Ela vai se preocupar esteticamente com como essa mensagem está sendo transmitida, buscando elaborar essa mensagem de uma forma criativa, e por isso ela vai se valer muito da linguagem figurada, ou seja, da linguagem conotativa. E por isso ela é muito presente em poesias, em provérbios e principalmente nas mensagens publicitárias. O quinto tipo de função que a gente vai ver é a função fática. Ela vai ter como principal foco a interação entre o emissor e o receptor da mensagem. Então, ela vai ser usada principalmente para iniciar, prolongar ou para terminar uma conversa. Por isso, ela é aplicada em situações em que o mais importante não é a transmissão de ideias em si, mas sim manter esse contato entre o emissor e o receptor. Portanto, ela vai predominar nos inícios e nos finais de mensagens ou de conversas. Por exemplo, quando a gente fala oi, alô, tchau, sim, claro, só nesse sentido de dar continuidade à conversa ou de iniciar ou terminá-la. E por fim, o último tipo de função que a gente vai ver hoje é a função conativa ou apelativa. Ela é usada quando o interlocutor, o emissor da mensagem, ele quer convencer ou dar conselhos para o seu receptor. Por isso ela é muito usada em livros didáticos, manuais, livros de autoajuda e principalmente em textos publicitários. É muito comum que esse tipo de linguagem faça uso de verbos no imperativo. Então alguns exemplos são: não perca essa promoção, ou então você pode adicionar tal ingrediente à sua receita para deixá-la mais saborosa. E já que a gente citou tantas vezes o texto publicitário aqui, eu acho importante a gente tirar um tempinho para trabalhar um pouco esse tipo de texto, porque ele é muito recorrente nas provas do Enem. O texto publicitário normalmente é composto de 4 elementos. Uma imagem, que essa imagem tem que ser bastante atrativa para chamar a nossa atenção e para já comunicar algo sobre a mensagem que ela quer passar. Depois ela vai apresentar um pequeno texto, nada muito extenso, até porque a linguagem publicitária ela tende a ser uma linguagem mais rápida, e esse texto ele tem que complementar o sentido do que já está sendo trazido na imagem. Os outros 2 aspectos são o slogan, que normalmente é uma frase curta, de efeito, que visa resumir qual é o produto que está sendo comercializado ali por aquela marca, e o slogan, que é exatamente essa informação gráfica sobre a marca que está associada àquela publicidade. Quanto à linguagem desse tipo de texto, a gente pode pensar que ao longo dos anos ela sofreu algumas variações para se adequar a essas mudanças que acontecem na sociedade,
mas a intenção comunicativa continua a mesma, que é de persuadir ou convencer o seu interlocutor a consumir um produto ou uma ideia. Para garantir essa intenção comunicativa, os textos publicitários vão se valer tanto das imagens quanto do texto para efetivar essa persuasão. Então, esse tipo de texto vai tentar transmitir as suas mensagens de forma o mais clara possível e sempre num tom mais coloquial para gerar uma certa intimidade com seu interlocutor. É muito comum também que esse tipo de texto se valha da ambiguidade, que é exatamente essa variação de sentido que pode ser provocada pelo contexto ou pelas referências, que vão estar juntos da sua mensagem. E essa ambiguidade pode ser para gerar uma reflexão sobre o tema ou o produto, ou ainda para gerar um humor. Já quanto a esse teor apelativo presente nas mensagens das publicidades, a gente pode pensar que ele vai se construir tanto pelos textos quanto pelas imagens. E esse apelo pode se constituir pela presença, por exemplo, de técnicos e profissionais do produto que está sendo comercializado, da ideia que está sendo transmitida. E pensando sobre essa função poética, a gente pode analisar ela claramente no exemplo do outdoor que a gente viu anteriormente, em que se utiliza o próprio espaço, o próprio meio de divulgação, para reforçar a ideia de força daquele atleta. E como a gente viu, a publicidade ela também tem como objetivo promover uma ideia. E é por isso que a gente pode fazer essa associação entre a publicidade e a sociedade. Para promover essas ideias, a publicidade ela vai se relacionar com alguma ideologia, ou seja, um ponto de vista sobre as questões do mundo. Então, ela pode vir tanto para reforçar quanto para questionar algumas dessas visões. Essas ideias elas podem ser transmitidas na imagem, no texto ou até mesmo no slogan da marca. Isso vai dar um norte para a gente saber qual é o posicionamento dessa empresa quanto a essas ideias do mundo. Então a gente pode pensar nessa relação da publicidade com os valores socioculturais da nossa sociedade. E aí nesse quesito a gente pode pensar que a publicidade pode servir a interesses sociais, como por exemplo causas ambientais, causas de gênero, raça, de saúde, ou também ela pode servir para reforçar estigmas e preconceitos. Então é importante que a gente esteja sempre atento e refletindo criticamente sobre essas publicidades para a gente conseguir entender em quais valores socioculturais ela se ancora para passar sua mensagem e assim evitar que a gente possa estar reproduzindo ideias machistas, misóginas, homofóbicas, gordofóbicas e racistas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E se você ainda ficou com alguma dúvida, lembre que a gente tem um encontro coletivo para tirar dúvidas e debater mais sobre esses assuntos. Então, a gente se vê já já. Tchau, tchau!